O senhor quer ser dispensado? Eu vou ficar porque aqui não tem ar-condicionado e lá embaixo não tem condição. Lá deixa em pé, sem direito a sentar. Muito bem. Seu nome completo? Florindo José Gonçalves. Senhor Florindo, o senhor está aqui para prestar declarações a seu próprio pedido. Foi instaurado um procedimento onde o senhor peticionou, o seu advogado peticionou no sentido de possibilitar ao senhor uma retratação sobre um depoimento que o senhor já prestou nos autos da ação penal principal, que é relativa à Operação Sodoma, aonde o senhor teria faltado com a verdade. É isso? Isso. Muito bem. Eu vou compromissá-lo novamente, a fim de que desta vez o senhor realmente se retrate e relate efetivamente a verdade dos fatos sobre o que o senhor sabe. O senhor promete nos dizer a verdade do que souber do que lhe for perguntado? Prometo. O senhor fica então novamente advertido que, uma vez prestando este compromisso, se falta com a verdade ou omite detalhe relevante para o processo, o senhor comete crime de falso testemunho. Essa testemunha foi arrolada pelo Ministério Público? Foi. Muito bem. O Ministério Público, com a palavra. Doutor Florindo, quando o senhor foi inquirido na delegacia de polícia e aqui também nos juízos, era o senhor reportar uns contatos que o senhor teve pessoalmente por telefone com o senhor João Batista. E especialmente uma visita noturna à residência dele no dia 28 de agosto de 2015. Eu gostaria que o senhor esclarecesse todos os fatos que relacionados a essa visita e a esses contatos telefônicos que o senhor teve com o senhor João Batista. Posso começar? Nessa data, que era do dia que eu fui lá à noite, que já era bem à tardezinha na casa do João Rosa, nesse mesmo dia, acendeu o senhor Pedro Nadaf, chegou no escritório do Erivelto e, conversando com o Erivelto, ele estava meio desesperado porque achava que o João Rosa tinha feito uma delação. Aí o Erivelto me chamou até a sala para poder chegar e ver a possibilidade de ir na casa dele, do João Rosa. Aí o Pedro me perguntou se eu sabia onde era a casa do João Rosa. Eu informei que não sabia. Aí o João Rosa chegou o Pedro chegou e explicou mais ou menos onde era. Aí o Erivelto falou que sabia. Ele falou, não, então vamos fazer o seguinte, vamos lá que eu te levo você lá. Aí o Erivelto pegou o carro, né, e foi eu e o Erivelto lá no prédio. Então o Erivelto ficou no carro e eu adentrei. Cheguei na portaria, me identifiquei, né, que queria chegar e falar com ele. E em seguida ele ligou no meu celular, o João Rosa, perguntando se era realmente eu que estaria lá. Aí eu falei que sim. Aí ele chegou, né, autorizou a portaria que eu entrasse no saguão do prédio. E aí ele chegou até na sequência, né, nós começamos a conversar, ele perguntou se queria subir, eu falei para ele que não era necessário, que a conversa era muito rápida. E que eu tinha ido lá a pedido do Pedro para saber se ele tinha feito a delação ou não. Aí ele chegou e disse que não tinha feito a delação. E aí eu cheguei e falei para ele que o Pedro Nadaf queria chegar e conversar com ele, queria que marcasse um encontro com ele. Ele ficou meio assim, se deu meio paralisado. Quem ficou paralisado? O João Rosa, entendeu? E na sequência ele falou que iria pensar se iria marcar esse encontro ou não. E se tivesse realmente esse encontro, entendeu? Ele falaria comigo, ou entraria em contato comigo para poder chegar e marcar o local, hora e local. Só isso? Isso. O senhor disse que... Não, tá assim, um pouquinho antes lá, que quando o Erivelto me chamou lá para poder chegar e ir no prédio dele, eu falei que não sabia o endereço, aí ele falou, mas como é que você vai chegar e ir no prédio dele? Aí eu cheguei e relatei, falei até para o Erivelto, para o Pedro, falei, não, mas lá eu consigo ir lá, sabe por quê? Porque uma que eu sei que ele não está indo nas reuniões porque está com problema de saúde,
certo? E a outra coisa também, porque ele tinha falado da compra de um ar-condicionado. Então eu tenho argumento para poder ir e conversar com ele. Certo, mas o senhor disse que quem levou o senhor foi o seu Erivelto. Isso. O senhor podia dar o nome completo do seu Erivelto? Erivelto da Silva Graças. Ele que era o proprietário da Citilar? Ele que era o proprietário da Citilar, hoje não é mais proprietário, né? O senhor foi no carro dele? No carro dele. Ele entrou com o senhor no prédio? Não. Aonde ele ficou? Ele ficou, do jeito que ele chegou lá na rua, ele ficou do outro lado da rua, e aí eu entrei no prédio. Certo. O senhor, quando saiu, o senhor saiu do escritório da Citilar? Saí do escritório da Citilar. E era nesse escritório da Citilar que estava o seu Pedro Nadaf? Ele tinha ido lá no escritório. Entendi. Aí depois, no final no final da conversa ali, ele chegou e falou que a hora que se chegasse lá e encontrasse o João Rosa, se conseguisse chegar e falar para ele queria já saber uma resposta e esperar na padaria perto do Três América, padaria América, né? Padaria América, é isso. Então, o Pedro saiu, o Pedro Nadaf saiu do escritório e foi para a padaria América. Aí eu fui, porque ali é bem próximo do prédio do João Rosa, na padaria. Certo. Depois que o senhor conversou com o senhor João Rosa, o senhor voltou para o carro do seu Erivelto? É isso, eu voltei no carro do Erivelto e aí nós fomos lá na padaria. Lá na padaria? Isso. Quem estava lá na padaria? Tava lá o Pedro, Nadaf e o Marcel. Como que o Marcel apareceu lá na padaria? Não, quando nós chegamos lá ele já estava lá. Tava os dois já, tava o Pedro e tava o Marcel. E eles estavam fazendo o que lá na padaria? Quando nós chegamos lá, ele estava conversando a respeito de uma defesa do João. Aí depois aí foi interrompido, você viu a conversa lá, que estava conversando a respeito disso aí. Aí parou a conversa, nós entramos no detalhe, falei que não tinha saído e não tinha saído, desculpa, que o João Rosa não tinha feito a delação. E aí ele chegou e falou que como é que tinha ficado então com relação à conversa para poder marcar o encontro com o João Rosa e o Pedro. O Pedro falou assim, mas e aí, como é que ficou então com relação a como que eu vou fazer para conversar com ele? Aí eu disse, olha, ele falou que vai pensar, certo? E depois entra em contato comigo se vai ou não vai marcar essa reunião e aí ele vai indicar assim, o local e horário. Certo. E o seu Marcel, conversou com o senhor nesse dia? Não, foi assim, só com o Pedro, não com o Marcel não. O senhor sentou na mesa com ele? Não, foi muito rápido, entendeu? Tanto ele como ele veio. De pé? Chegamos, estava sentados os dois, entendeu? Nós chegamos em pé, só falando esse tipo de coisa, foi muito rápido saindo. E o seu Erivelto? Também saiu, porque ele foi me levar de volta. E tinha mais alguém? Não. Assim, não, tinha mais gente na padaria, mas na mesa lá só estavam os dois. Agora, diz aqui, consta aqui no depoimento, tanto do seu Pedro Nadaf, como do seu João, alguma coisa sobre o celular estar grampeado. Ah, tá, verdade. Eu também tenho esse fato. Porque quando o João chegou lá, o Pedro chegou lá para falar com o Erivelto, e na hora que ficou lá de chegar e a gente estava quase saindo, o Pedro Nadaf chegou e falou assim, olha, outra coisa, fala para ele não falar no celular, que o celular dele está grampeado. E o senhor deu esse recado? Dei o recado, eu falei pro João também. Eu tomar cuidado para não falar no celular, que o celular estaria grampeado. Tá, e o senhor teve outros contatos, seu João? Não, eu só liguei para ele, ele não atendeu, depois ele mandou a mensagem. A mensagem é a mensagem de texto lá, falando que ele ia cuidar da parte da administrativa dele, que ele não ia se envolver mais com ninguém, que é aquela mensagem. Diz aqui o seu João Rosa que quando o senhor falou com ele, falou no telefone, para tomar cuidado mesmo, como o senhor disse agora, perguntou da colaboração mesmo, e disse que o senhor instruiu ele a conversar cifrado, falando da venda desse ar-condicionado. Isso foi uma orientação que o senhor deu para ele, que você tivesse conversado no telefone e falasse sobre isso. Não, eu cheguei e falei para ele o seguinte, né, que no dia da conversa lá, eu cheguei e falei para ele que o telefone dele estava grampeado, e se a gente fosse ligar lá, como tinha a compra do ar-condicionado, eu ia ligar e perguntar para ele se ele ia para a reunião do ar-condicionado. Foi isso que eu falei. Então é mais ou menos o que ele disse, isso, que era para vocês simularem... Falar sobre ar-condicionado e não falar sobre Pedro Nadaf. Isso aí foi pedido, inclusive, do Pedro, que ele que deu essa orientação para poder falar, para não ficar falando o nome dele no telefone. O Pedro que orientou que falasse em ar-condicionado? Não. Ele chegou e falou que no telefone não era para poder chegar e comentar nada a respeito do nome dele, Pedro Nadaf.
E o senhor, então, orientou ele mesmo, se tivesse que falar alguma coisa... Falar sobre o ar-condicionado. Isso. O senhor foi instruído por alguém a negar, porque o senhor foi ouvido tanto na delegacia quanto aqui, o senhor disse que não é verdade, o senhor não estava intermediando encontro com o João Rosa e Pedro Nadap, não falou nada de colaboração, que o senhor estava preocupado era com a saúde dele mesmo, que o senhor queria de fato vender ar-condicionado, que o tamanho do ar-condicionado dele era diferente, precisava um pedido especial da fábrica. O senhor deu uma série de detalhes. Uhum. Alguém orientou? Foi o Pedro que pediu. Independente de qualquer coisa, do que acontecesse, entendeu? Jamais poderia chegar e falar alguma coisa a respeito dessa tentativa de encontro do Pedro com ele. Quando que o Pedro disse isso? No mesmo dia que ele estava falando lá, que ele foi no escritório. Ele disse que era para o senhor negar o encontro. Ele chegou e falou assim, independente de qualquer coisa que acontecer da agora para frente, que a gente não sabe o que vai acontecer, nega o encontro. Certo. É o pedido dele. E todos esses detalhes, do ar-condicionado, que era para falar, do problema de saúde, alguém orientou o senhor? Não. Porque esse negócio do ar-condicionado, doutora, realmente, assim, inclusive, pode até perguntar ao João. Todas as compras dele, do João, entendeu? De uma série de outras pessoas, entendeu? Foi eu que intermediava as compras dele. Ele me ligava passando. Isso é uma ideia do senhor. Na hora lá, como tinha esse caso lá, e que nem eu cheguei e relatei lá atrás, entendeu? Que eu falei, não, eu tenho como chegar aí na casa dele, porque tem essas duas alternativas, que eu sei que ele não está bem de saúde. E tem também essas peças que está chegando e comprando, eu consigo chegar aí e justificar a ida na casa dele. Agora, a minha pergunta é um pouco assim, diferente. O senhor está dizendo, no dia lá, o Pedro falou, olha, como a gente não sabe o que vai acontecer, negue isso. Isso. Mas aí o senhor foi uma condição coercitiva, foi levado à frente de um delegado, veio aqui, a magistrada alertou o senhor do falso testemunho. Então eu pergunto assim, nesses dois momentos, o senhor recebeu uma instrução para que não falasse a verdade? Não, a instrução foi só naquele dia mesmo. Então eu continuei, como eu tinha falado já naquele dia, no primeiro dia lá, eu tinha falado que nada disso, não tinha acontecido nada com relação a essa situação. O primeiro dia que o senhor está falando Na é coercitiva. lá na delegacia. Lá na coercitiva, Então a função disso. insistência em mentir em juízo e na delegacia é algo que é espontâneo do senhor? Do jeito que eu cheguei e falei lá, eu continuei falando aqui. E agora o senhor mudou de ideia por quê? Porque acho que assim tem que ser a verdade, né, doutora? Aquele dia que você estava conversando comigo lá, que isso aí não vai levar a nada eu chegar e deixar de falar a verdade. Então foi em função de toda essa situação. Aquele dia que estava você, a doutora, estava o delegado, estava a delegada lá junto. Lá. Quando o senhor foi ouvido nesse inquérito judicial ou o senhor não estava sendo ouvido? Quando o senhor estava com o seu advogado? Isso. Foi isso com o doutor Alexandre. Isso, exatamente. Seu advogado foi falar para poder querer retratar naquele dia. Foi nessa oportunidade que nós conversamos? Isso, foi. Eu falei isso para o senhor? Exatamente. Então o senhor não sabe como o senhor Marcelo foi lá na padaria? Não sei. De fato. E o senhor não sentou na mesa? Não, isso aí foi muito rápido. O senhor só deu o recado? O senhor deu o recado, aí nós voltamos para o escritório. E como o senhor disse que por que o seu Pedro foi procurar o Erivelto? O Erivelto tinha a ver com uma eventual colaboração premiada ou delação premiada que o senhor João Paulo estivesse fazendo? Doutora, aí não dá nem para... Assim, eu sei que o Erivelto tinha uma amizade com o Pedro, entendeu? Mas agora, por que desse encontro, eu não consigo responder. E o senhor tem certeza que não tinha mais ninguém na mesa? Na padaria? É. Certeza absoluta. E com o senhor Marcelo, o senhor não conversou nada? Nada. Ele ouviu o recado que o senhor deu? Ouviu. E o assunto que eles tratavam, o senhor disse que era? No início eu estava conversando lá a respeito de uma defesa do João Rosa. Então o assunto era a questão do senhor João Rosa? João Rosa, quando eu cheguei. Como o senhor que pediu nessa audiência, que o senhor queria se retratar, tem mais alguma coisa que o senhor gostaria de registrar? Não, é só isso. O senhor disse que ligou uma vez para o seu João Rosa e ele não atendeu. E
depois o senhor já recebeu a mensagem dele, correto? Uhum. Ele disse que o senhor, o senhor procurou ele no dia seguinte, no período matutino, por telefone e insistiu que ele fosse lá à sede do Grupo Citilar conversar com o Nadab, que ele se recusou sob o pretexto que já tinha outro compromisso. Recebeu pela segunda vez no mesmo período outra ligação de Florino, insistindo na proposta, tendo João Rosa se comprometido a lhe retornar na segunda-feira. No dia apontado, a insistência do Florindo só cessou quando ele mandou aquela mensagem de texto que tem a cópia do WhatsApp. Então ele está dizendo aqui, não só que o senhor ligou para ele, ele não atendeu. Os senhores tiveram 2 conversas e nas 2 o senhor insistia que ele fosse no Grupo Citilar conversar com a Nadab. Não, porque assim, eu tinha ligado, acho que um dia antes para ele, só para poder saber se ele tinha marcado a conversa. No dia da mensagem, isso, o dia antes, No dia que ele chegou, que eu não consegui chegar e falar com ele, que na sequência eu liguei para ele, ele não atendeu, aí ele mandou a mensagem. Sim, mas ele disse que ele manda a mensagem quando o senhor procurar ele por telefone pela terceira vez. 2 vezes vocês conversam, o senhor insiste na ida lá no Citilar, na terceira vez ele manda a mensagem. Eu não lembro se certo, doutora, se foi. Eu lembro que eu liguei e ele não mandou a mensagem. Eu não lembro assim, quantas vezes foi que eu tinha ligado para ele, entendeu? Mas o senhor lembra? Não, eu lembro que eu liguei. Não, eu lembro. Uma vez conversou. Ele falou que estava vendo ainda, que não saberia como fazer. Entendeu? Que ele ia ter que pensar, falar acho que com a família dele, como é que iria chegar e fazer e tudo mais. Uma vez. Aí depois na outra, acho que já tinha, ligou, ele não atendeu, foi onde que eu tinha mandado a mensagem. De fato, só que de fato ele não marcou a reunião, ele nem marcou, ele nem falou que depois que ia, nem que não ia. Toda a conversa que teve, ele falou que ia ter que ver com a família dele que queria chegar e fazer. Mas a proposta do senhor sempre era essa, de que ele fosse à sede do Grupo Citilar falar com o Pedro, Essa era a proposta. Era a proposta, Porque o restante do ar-condicionado dava para ele poder ir até na loja mesmo, marcar um horário para poder ir na loja. Exato. Né? Não, o ar tinha, doutora. Não, o ar tinha, para compra do ar tinha. O senhor mesmo disse que se conversava... Não, sim, é isso que eu estou falando assim. Tinha condição que ele já tinha falado para mim a respeito do ar-condicionado. No dia que nós fomos lá, digamos, foi somente, exclusivamente, para atender o pedido do Pedro, certo? E por que o senhor Pedro Nadab queria falar com ele? Não sei, doutora, eu não sei. Ele não falou? Não. Ele Só falou que queria encontro. Só que se ele não tivesse feito a delação, ele precisaria, não era para o João Rosa fazer nada, enquanto ele não conversasse com o Pedro. Foi esse o recado. E esse recado o senhor deu para o senhor João Rosa? Eu já dei esse recado para o senhor. Isso, Estou satisfeita, obrigada. A defesa de Silvaldo Cunha Barbosa. Sim, excelência. Florino, boa tarde. Florino, tem um momento que o senhor disse aqui que o Pedro Nadaf ele foi no escritório da Citilar. O que ele foi fazer lá? Ele estava procurando quem? Não, ele chegou assim, eu também não sei o que ele foi fazer lá, certo? Ele estava conversando com o Erivelto, eu já respondi, o Erivelto me chamou na sala e informou, perguntando se eu sabia onde morava a casa, onde era a residência do João Rosa. Eu informei para ele que não sabia, entendeu? E aí ele me explicou, falando que o Pedro estava desesperado, querendo saber se o João Rosa tinha feito a delação ou não. Foi isso. Agora, se ele foi lá ver outras coisas, eu não sei. Sabe? O senhor sabe me dizer qual que é a relação que o Erivelto mantém ou mantinha com o Pedro Nadaf? De amizade. De amizade somente. E o senhor? Não, eu não. Meu negócio era só... É que me causa bastante intriga essa situação de que o senhor ir até o João Rosa... O senhor tinha uma amizade com o João Rosa ou era algo mais comercial, profissional? Não, no João Rosa, assim, eu tinha bastante convivência com o João Rosa, porque eu participava da diretoria do CDL. Uhum. E ele era o presidente do CDL. Sim. Então, assim, no mínimo 2 vezes a gente encontrava lá, porque tem as reuniões lá, semanal, às vezes quinzenal ou mensal. Sim. Então, a gente tinha, assim, uma convivência muito... frequente, entendeu? Certo. Vamos tratar assim, o João Rosa. Mas era uma convivência de intimidade a ponto dele lhe confidenciar se estaria fazendo uma delação ou não? Ou era algo mais ali institucional da CDL? Algo mais mais institucional. Porque assim, eu não tinha... Assim, foi a primeira vez que eu fui na residência dele, eu nunca tinha ido, entendeu? Me intriga o seguinte, por que é que o senhor aceita ir até a residência do senhor João Rosa
sendo que o senhor não mantinha relação com o senhor Pedro Nadaf e a sua relação com o senhor João Rosa era institucional, profissional. O senhor devia algum favor ao Erivelto ou ao Pedro Nadaf para fazer isso? Não, eu era funcionário, eu sou funcionário do Erivelto. Não. Era funcionário Ele do estava Erivelto. dentro das suas atribuições? Não estava dentro da atribuição, mas foi um pedido que ele fez, eu atendi. O Pedro Nadaf, ele chegou a mencionar do porquê é que ele não vai diretamente até o João Rosa? Não. Não? Sem mais perguntas, excelência. Satisfeito? A defesa de Pedro, Sem pergunta, excelência. de Marcel. Sim, excelência. Senhor Florencio, boa tarde. Doutor Gold, faço parte da do Marcel. Pegando aqui um gancho das perguntas do colega, o senhor nos informou que o Pedro foi atrás do Erivelto, que o Erivelto acionou o senhor. Só que o Pedro disse para o senhor de uma história coberturas, é isso? Essa parte eu não entendi muito bem. Como é que é? Que seria de uma história cobertura se alguém viesse a saber ou a perguntar. Cobertura? Que cobertura? Não, porque assim, eu acho que o senhor informou ou eu não ouvi direito. Quando o senhor vai nessa mini reunião em que está presente o senhor Erivelto e o Pedro Nadaf, em que ele lhe pede esse favor junto com o Erivelto, eu acho que eu não entendi direito que se tem uma história cobertura, ou se tem um certo motivo para ir, Cobertura, é isso? nada. Não falei nada de cobertura, não. Mas foi para ver uma própria questão dos ares condicionados, é isso? Não, eu cheguei e falei para o Erivelto que eu tinha condição de conversar com o João Rosa, porque além das reuniões frequentes que a gente tinha no CDL, que a gente tinha uma relação assim, de comercial, mas eu tinha bastante conhecimento com ele, Certo. ele tinha a intenção de usar da compra de um ar-condicionado. E eu sabia também que ele não estava bem de saúde. Eu falei, não, então eu tenho argumento para ir na residência deles, para eu chegar e justificar isso. Para mim não ter que chegar lá e falar, eu vou chegar aqui na porta, bater na porta e vir falar aqui a respeito do Pedro. Nesse sentido que eu falei. Se eu me recordo do senhor quando esteve aqui, eu ainda não fazia parte da banca, mas eu me recordo que a doutora Ana me perguntou a sua função lá na Citilária da qual mesmo? Gerente administrativo. Então o senhor não era vendedor? Não. O senhor tem esse hábito? Sim. De ficar oferecendo ar? Não é de ficar oferecendo ar. Quando tem essas pessoas que a gente tem uma certa convivência com ela, certo? Assim, por exemplo, se ela ligar para mim, eu consigo falar, de repente, fazer algum preço diferente do que é feito quando chega direto na loja. Entendi. Mais ou menos nesse sentido. O senhor sabe nos informar se o senhor Erivelto tem algum laço de amizade com o senhor João Rosa? Não sei. O senhor sabe informar ou o senhor... Não, eu não sei se tem ou se não tem, sim. não sei. Tá, o que mais me interessa, fora essa situação, quando o senhor chega lá na Padaria América, como o senhor nos relatou aqui, o senhor encontra com o Pedro e o Marcelo. O senhor nos informou que o senhor ouviu a conversa deles, que eles estavam conversando sobre uma defesa, é isso? Isso. No caso, Marcelo, ouviu a sua conversa com o Pedro? Tava os dois sentados. Eu sentado na mesa, estava sentado na mesa assim e assim. Chegou eu e ele veio dos dois lados, né? Então ficou os dois de frente com a gente. Então a mesa é quadrada, estavam os dois daqui, ficou eu e ele veio daqui. Certo. O senhor poderia nos relatar, então, qual foi o teor dessa conversa? De qual conversa? Que o senhor teve com o Pedro? Não, eu já falei para todo mundo qual foi a conversa. Mas qual foi a conversa? Foi a conversa que ele chegou com o Pedro, pediu para mim poder ir lá para saber se o João Rosa tinha feito a delação ou não. Não teve nada com a relação dos ares condicionados? Não teve nada com ar-condicionado. Na hora lá eu cheguei e justifiquei que eu tinha como ir na residência do João Rosa, porque além da da convivência que eu tinha com ele através do CDL, certo, ele tinha a pretensão de comprar os ar-condicionados. Então se eu chegasse lá na porta dele, chegasse e falasse, João, eu vim aqui para poder ver que você está com um problema de saúde, ou não, para a gente poder chegar e falar a respeito daquele ar. Eu tinha uma justificativa para isso.
E se eu não tivesse essa justificativa, como é que eu ia bater na porta dele lá e chegar lá e falar assim, eu vim aqui falar a respeito do Pedro com você? Entendi. Essa conversa que o senhor falou foi bem rápida. Foi rápido, foi rápido. Quanto tempo? Ah, não, é rápido. É questão de, sei lá, Ficou assim rápido 1 minuto? sei lá, uns 3 minutos, por aí, 4 minutos. Foi rápido. Então esse foi o único assunto? Sim. Aí o senhor já levantou e... Ele não levantou e ele foi embora. Entendi. Quando o senhor fala nessa situação, qual foi o comportamento do Pedro? Ele ficou surpreso? Não ficou surpreso? Não, eu só cheguei e dei a notícia pra ele. Qual foi o comportamento do Marcelo? Mesma coisa. Normal? Normal. O Marcelo ficou prestando atenção na sua conversa? Ah, meu amigo, aí. Pedro. Como é que eu vou saber se ficou ou não? Cheguei lá e dei Então o senhor não percebeu esse fato? Não, eu não sei se ele ficou prestando atenção na conversa nossa. Eu cheguei e dei o recado que eu estava tentando passar pro Pedro, entendeu? Agora, se ele prestou atenção ou não, não dá para saber. Então como é que o senhor sabe que o Marcelo ouviu a sua conversa com o Pedro? Não, porque ele estava do lado. As mesas lá, nas mesas pequenininhas, estavam os dois, desse lado aqui, estava eu e ele daqui. Então, como o Pedro chegou e ouviu a conversa, automaticamente ele também ouviu. Ele pode até não estar prestando atenção, mas ouvir, ele ouviu. Isso aí então o senhor está afirmando? Afirmando, claro. É porque são... Pode até, isso que eu estou dizendo, ele pode não estar prestando atenção na minha conversa. Mas como foi falado, assim, a altura para o Pedro escutar, os dois estavam na mesma direção, os dois escutou. Eu conheço lá esse local, essa padaria América. Geralmente nesse horário está assim cheio de gente, né? Às vezes é muito difícil você, às vezes até conversar, você tem que falar um pouco mais alto. Estava cheio esse dia ou não? Não, tinha um pouco de gente, mas não estava cheio. Mas tinha Mas dava para conversar baixinho se quisesse? Dava para conversar tranquilo. Dava para conversar assim, bem Amigo. sem a outra pessoa ouvir? Conversa para poder chegar e conversar na mesa e ouvir. Você acha que se conversasse muito baixo ou muito alto, estava falando para eles, não estava falando para todo mundo e também tinha que falar de uma certa altura para todo mundo ouvir. Não, porque me causou uma certa estranheza, eu só vai me perdoar, mas é a minha função, eu estou aqui justamente para isso. Porque se o senhor não estava prestando atenção no próprio comportamento do Marcelo, como o senhor tem certeza que ele ouviu essa conversa? Não, porque ele poderia estar conversando com... Eu disse para vocês que a altura que foi falado com o Pedro e ele ouviu, os dois estavam na mesma direção. Então, subentende que os dois estavam ouvindo a conversa. Então o senhor está presumindo. Então, agora, se ele estava prestando atenção em mim, digamos, eu não sei, eu estava dando um recado para o Pedro. Não, senhor Florindo, aqui é que nem matemática. Aqui a gente não pode achar. Aqui não é achismo. Então o senhor presume, porque estava na mesma direção que o Marcelo tem ouvido. O senhor presume. O senhor não pode afirmar. O senhor concorda comigo ou não? Não, eu não concordo, porque assim, se os dois estão na mesma direção, se o Pedro ouviu, se o digamos, ele também ouviu. Não, porque às vezes a gente está aqui na sala com gerência e às vezes está um certo barulho. Às vezes, por exemplo, eu estou aqui ao lado do colega, eu devo chamar um pouco mais próximo, mas o colega do lado não ouve. Por isso que eu estou lhe perguntando, lá eu conheço. É um pouco barulhento, etc. Se o senhor falar na mesma direção, o senhor tinha que estar falando de uma certa altura para que todos pudessem ouvir. Se o senhor fala numa direção um pouco mais baixo, mas talvez a pessoa do lado, eu falo talvez, a pessoa do lado, não estou nem afirmando que não tenha ouvido ou que não tenha ouvido. Doutor, mas o senhor não pode presumir. Na verdade, o senhor está quase induzindo a testemunha a dizer isso, doutor. Na verdade, infelizmente, o senhor está tentando forçar uma coisa. O senhor já falou que era uma mesa pequena. Pequeno. O senhor estava falando num tom de voz como esse que o senhor está falando agora? Sim. Então, não Alguém aqui não está ouvindo? Não, mas aqui está um silêncio sepulcral, né, silêncio? Lá não é essa. Mas as suas colocações estão induzindo a testemunha, doutor. Eu peço que o senhor faça perguntas mais objetivas. Não, eu fiz e ele me deu uma resposta que eu me sinto satisfeito porque ele presumiu de ter ouvido.
Tá. Senhor Ivaldo, eu estou até confundindo. Senhor Florindo, o senhor sentou naquelas mesas redondas ou nas mesas quadradas? Não lembro se era redondo ou quadrado, eu não lembro. Porque elas têm dimensões diferentes. Tá, mas eu sinceramente não lembro se era quadrado ou se era redondo. Sem mais perguntas, né? Correto. A defesa de Francisco Andrade. Sem perguntas. De Silvio. Sim, excelência, eu vou prosseguir em nome da defesa de Silvio também. Sr. Florindo, muito rapidamente, o Pedro ou o Erivelto chegou a comentar de que forma chegou a notícia de que o senhor João Rosa estaria fazendo uma delação premiada? Não. Não. A Citilar, ela é beneficiária de algum incentivo fiscal do governo do Estado? Excelência, pela ordem, se me permite, até na condição de defensor da testemunha, me parece que essa questão não foi objeto da controvérsia que gerou aí o pedido de retratação. Eu gostaria de submeter a Vossa Excelência o requerimento ou aquele questionamento se a presente audiência serve também para ampliar os questionamentos que foram formulados na audiência que foi específica para a inquirição da testemunha. Excelência, O senhor se pode for necessário, justifica a pertinência. Justifica a pertinência da pergunta, por favor. Sr. Florindo, eu escutei atentamente o senhor dizendo que a sua intenção nessa nova oitiva é de que a verdade venha aos autos, mas eu tenho certeza também que o senhor foi instruído, o senhor tem ciência de que a retratação e a declaração da verdade sem reservas mentais, ela acabará por extinguir a eventual punibilidade do crime de falso testemunho. Mas para que essa retratação, para que o senhor obtenha a extinção da punibilidade, é preciso que o senhor se retrate e diga a verdade. A minha indagação tem pertinência na medida em que eu quero saber se havia alguma troca de favor entre a Citilar e Pedro Nadaf, se houve alguma tratativa de incentivo fiscal com Pedro Nadaf, a justificar que o senhor leve recados de pessoas que o senhor não tem sequer intimidade próxima. É essa a pertinência da minha pergunta, Excelência. Eu pediria que ela... Agora que não entendeu fui eu. Excelência, eu gostaria de saber se havia algum favor a ser pago a Pedro Nadaf para que o senhor Florindo se dispusesse a sair do ambiente de trabalho dele e ir até o senhor João Rosa levar recados. Então, qual é a motivação dele ter feito essa intermediação? Se essa motivação decorre de algum incentivo fiscal da Citilar. Posso responder? Sim, senhor. Não, então, assim, o que levou assim, eu chegar e dar um recado foi um pedido que o Erivelto fez para mim. Ele me chamou na sala, que eu já falei anteriormente, me chamou na sala e perguntou se eu sabia onde que era, se eu podia ir lá. Simplesmente foi nesse sentido. Foi um pedido dele, do Erivelto. O Erivelto tinha algum relacionamento Então, a com o João Rosa? resposta à pergunta Foi um pedido do Erivelto. advogado, do acusado Silvio, é no sentido de que o senhor não foi movido por nenhum favor que o senhor devesse a Pedro Nadaf. De maneira nenhuma. Pronto. E o Erivelto foi? Aí eu não tenho como responder, né, doutor, pelo Erivelto. O senhor não tem conhecimento? Não tem conhecimento. Sem mais perguntas. A defesa de Carla. Sem perguntas, senhor. Só para nós concluirmos a formulação que a defesa de Marcel de Curso estava tentando falar com o senhor. A que distância o senhor estava das duas pessoas com quem o senhor estava conversando nessa mesa? Assim? É mais ou menos assim, a distância é mais ou menos que nem eu e você, Excelência. Certo. O senhor já disse que não havia muito barulho ambiente. Não tinha, assim, tinha gente sim, isso mas dava para conversar. Certo. Natural. E o senhor disse também que não sabe se Marcel de Curso estava ou não prestando atenção. Mas ele estava olhando para o senhor ou estava mexendo no celular ou mexendo no outra coisa? Estava de frente comigo. De frente então, com o senhor? que nem estava a doutora Ana e Vossa Excelência. Estava tudo assim, mas na mesma direção, né? Então, chegou mais ou menos assim, estava aqui e aqui. Chegou ele, veio de frente com eles, dois. Correto. Satisfeito. Pode ser.